Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias sempre aí do Vasco, né? O Vasco tentando contratar a sua diretoria de futebol e vai tentar aí contratar o Juninho Pernambucano, né? O presidente Jorge Salgado já está em negociações com o ídolo vascaíno para trabalhar aí e ser um dos chefões dentro do futebol do Vasco. Vamos falar disso também, vamos falar da situação do Diego Souza. Será que ele vai voltar pro Vasco? Vamos explicar melhor aqui pro torcedor. Também vamos falar aqui da renovação com o Marquinhos Gabriel. E ainda mais, meu amigo, tem uma coisa ainda que pode deixar o vascaíno pé da vida de cabelo em pé ainda. Mas antes, já vai deixando o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente do nosso canal Vamos Vasco, ficar por dentro de todas as notícias do Vasco e ficar sempre informado com o noticiário vascaíno e também com o mercado da bola, né? O Vasco vai ter que contratar muitos jogadores e pra você não perder nada, se inscreve e ativa o sininho. Bom, pessoal, o Vasco que está fazendo uma limpeza geral no seu elenco, tentando resolver a situação de alguns jogadores também de renovações, né, para a próxima temporada. Dois nomes devem renovar com o Vasco aí, né? A gente que estava em dúvida se o Daniel Amorim iria ou não renovar com o Vasco. Há informações de que o presidente da Tombense está no Rio de Janeiro tratando dessa renovação já com o presidente Jorge Salgado para resolver a permanência ou não do Daniel Amorim no Vasco. O jogador que pertence ao Clube Mineiro tem um contrato se encerrando agora com o Vasco e o Vasco tenta aí renovar o seu contrato e provavelmente ele deverá seguir no Vasco para a próxima temporada. Mesma coisa não aconteceu com o Germancano, que está praticamente fechado com o Fluminense, né? Ele vai jogar no nosso rival, vai continuar morando no Rio de Janeiro e vai ser adversário do Vasco aí no Campeonato Carioca. O Vasco também tenta renovar aí com o Marquinhos Gabriel, né, pessoal? Eu trouxe essa notícia aqui ontem, né? E vem se confirmando cada vez mais que o Vasco tem como prioridade a renovação do Marquinhos Gabriel para ele ser meio que um líder do Vasco aí na próxima temporada. De acordo com o site torcedores.com, o Vasco busca a renovação desse jogador, porque é um dos jogadores mais experientes do Vasco e com certeza parece que o Jorge Salgado quer a permanência dele e quem sabe ele ainda pode ser até mesmo capitão do Vasco para a próxima temporada, cara. Aí já é demais, né, cara? Eu acho que já não tem mais sentido ver a diretoria do Jorge Salgado à frente do Vasco se fazer uma bizarrice dessa. Já é bizarro renovar o contrato com o Marquinhos Gabriel, ainda mais se der a braçadeira de capitão para ele, porque tudo indica que o Leandro Castan irá sair do Vasco, né? Eu tenho o Nenê, pode ser capitão do Vasco, eu acho que obviamente deverá ser o capitão do Vasco, mas parece que a diretoria do Vasco vê o Marquinhos Gabriel aí como um possível novo líder para a próxima temporada. E vamos ver se vai existir essa renovação e se o Vasco vai fechar aí de vez com o Marquinhos Gabriel para ele ficar em 2022. Deixe nos comentários o que você acha dessa notícia, cara. Cada dia que passa o noticiário do Vasco é mais triste, é mais deplorável e difícil de acompanhar, não é, pessoal? Mas como eu sempre falo, é o meu trabalho, eu tenho que trazer aqui para vocês sempre ficar informados do que está acontecendo dentro do nosso clube. Bom, pessoal, e o que está também acontecendo dentro do Vasco é que o Jorge Salgado tem o interesse na contratação do Juninho Pernambucano para ser o CEO aí do Vasco, né? CEO de futebol do Vasco, meio que um chefão no futebol do Vasco. O Juninho Pernambucano que está de saída do Lyon e o Vasco tenta contratar ele para formar a diretoria ali, juntamente com o Carlos Brasil, também possivelmente com o Fernando Praz para ser coordenador. E ainda falta um diretor, né? O Juninho chegaria para ser CEO do futebol, não um diretor executivo. O Vasco pode contratar o Juninho e também mais um outro profissional que segue ainda sendo como preferência do Vasco, o Anderson Barros, que parece, de acordo com algumas informações, ele não está tendo tanto clima assim lá no Palmeiras, né? Mesmo sendo campeão da Libertadores, eu ainda acho difícil que ele saia do Palmeiras para vir pro Vasco. Mas de acordo com alguns jornalistas aí, parece que o Anderson Barros não está tão satisfeito assim no Palmeiras e pode, quem sabe, vir ainda parar no Vasco. Só que o Vasco não tem tempo, os adversários estão contratando. Ontem confirmou aí o descenso do Grêmio e também do Bahia, sem falar do Sport Chapecoense, que são os times enjoados na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco que vai ter pela frente a maior Série B da história, cara, com maiores campeões brasileiros, grandes campeões brasileiros, sem falar de times poderosos, como é o caso do próprio Grêmio, né? O Cruzeiro tá tentando se reforçar, já contratou inúmeros jogadores e deve estar mais forte do que nessa temporada. E o Vasco até agora, ó, chupando o dedo, não fazendo absolutamente nada, sem contratações, sem jogadores definidos para a próxima temporada. E a gente já está iniciando aí praticamente um mês sem o Vasco ter um diretor executivo de futebol para fazer contratações. E o torcedor ainda vive naquela
apreensão se vai ter um bom elenco na próxima temporada, se o Vasco vai ter condições de voltar para a primeira divisão. Se continuar dessa maneira aí, nessa lentidão, né, desse trabalho ridículo que está sendo feito pela diretoria do Vasco, não vai subir, vai continuar mais um ano, vai jogar 2023, 2024, 2025, 2026, tudo na Série B, porque esse é o planejamento que eu estou vendo aí no Vasco, esse é o planejamento do Jorge Salgado, deixar o Vasco o maior número de jogos possíveis dentro da Série B, jogar a maior sequência de Série B da história, porque é o que eu tô vendo desse cidadão fazendo à frente do Vasco. Como dizia o Alexandre Campelo, né? Vocês ainda vão sentir a minha falta. Será que o torcedor vascaíno já está sentindo falta do Alexandre Campelo? Eu tô começando a acreditar que já tem gente sentindo falta do Campelo, sim, pelo trabalho ridículo, imprestável que está sendo feito aí pelo Jorge Salgado, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade do Juninho Pernambucano vir trabalhar no Vasco, ser CEO aí de futebol do Vasco. As negociações estão em andamento e quem sabe podemos ter aí novidades nos próximos dias. Fato é de que o Juninho ainda está no Lyon, não saiu, não está confirmada a saída dele, somente que ele pode sair do Lyon aí, quem sabe, nos próximos dias, e já tem essa possibilidade de vir trabalhar no Vasco. Bom, pessoal, o torcedor vascaíno clama aí por reforços, né? Já faz várias listas aí de reforços nas redes sociais. Para quem tem rede social, acompanha aí as páginas mais famosas do Vasco, vê lá que muitos torcedores querem volta do Rossi, de outros jogadores, né, do próprio Diego Souza, né, cara? E hoje o nosso assunto vai ser do Diego Souza. Como que está a situação do atleta, se tem a possibilidade dele voltar para o Vasco? A possibilidade sempre existe, basta o Vasco enviar uma proposta oficial para o atleta e ele aceitar, né? Eu acho que isso é meio óbvio, mas o jogador ainda não renovou o seu contrato com o Grêmio caiu para a segunda divisão. E ele ficará livre no mercado após o dia 31 de dezembro, quando se encerra o seu contrato com o Grêmio. E o torcedor vascaíno quer a volta do Diego Souza para o Vasco, né? O Diego Souza que foi o principal jogador do Grêmio nessa temporada, essa campanha ridícula, mas ele fez muitos gols. Fez ontem 2 gols contra o Atlético Mineiro e sem dúvida nenhuma foi o melhor jogador do Grêmio disparado nessa temporada. E o torcedor vascaíno quer a volta do Diego Souza. Eu acho difícil pelo que o jogador apresentou nessa temporada. Ele ainda tem um mercado bem alto ainda na Série A do Campeonato Brasileiro, sem falar que o seu salário também é fora dos padrões da realidade financeira do Vasco, mas sonhar não custa nada, né? O torcedor vascaíno sonha com esse possível retorno do Diego Souza, até porque ele errou aquele gol claríssimo contra o Cássio na Copa Libertadores da América lá de 2012, né? E culminou numa péssima campanha do Vasco nos anos seguintes aí no Campeonato Brasileiro, que o Vasco acabou sendo rebaixado, mas não é culpa do Diego Souza, sim da administração, mas ele tem culpa por ter errado aquele gol e o torcedor vascaíno quer ver ele de volta para pagar a Libertadores. Eu acho difícil o Vasco voltar a disputar a Libertadores tão cedo. Enquanto o Jorge Salgado continuar no Vasco, vai ser muito distante uma disputa de Libertadores pro Vasco. Eu espero que ele faça o mínimo, que é voltar ao Vasco, levar o Vasco de volta para a primeira divisão, contrate jogadores decentes para essa temporada, porque tudo indica que não vai contratar, porque está demorando demais, e a gente espera também que o Vasco tenha sucesso com o Zé Ricardo. Deixa aí nos comentários se você acredita, quem sabe, num possível retorno de Diego Souza. Não existe absolutamente nada, somente especulações e ainda de torcedor. Só para deixar bem claro aqui, porque tem muito torcedor que acha que o Diego Souza está fechando com o Vasco, que ele já está fechado, que vai ser jogador do Vasco. Não existe essa possibilidade até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Quem sabe o Vasco decidir o seu futuro, decidir quando que vai começar a contratar jogadores e especular o nome do Diego Souza. Vamos trazer aqui no nosso canal para você ficar sempre informado. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e comenta se você quer ver o Juninho Pernambucano, o Diego Souza e também mais reforços aí no Vasco. E comenta quem você gostaria de ver vestindo a camisa do Vascão. É isso aí, pessoal. Um forte abraço. Tamo junto. É nóis.